chegando até você, até a sua casa, o seu coração, a sua vida. Aí aonde você estiver nesse momento, você está acompanhando o programa Essência da Família. Nós aqui queremos desejar a você muita paz, muita alegria, muita presença de Deus. É verdade, para que a sua casa, para que a sua vida seja plena, plena da alegria, plena da paz. Nesse mês de maio nós estamos discorrendo sobre a maternidade, falando sobre os vários aspectos, né, vivenciados dentro dessa mesma alegria, que é a alegria de ser mãe. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito querida, que a gente quis tanto trazer, hoje conseguimos. Nós estamos aqui com a Nazaré. Tudo bem, Nazaré? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Né? Muito obrigada. Nazaré, ela vai estar aqui hoje para falar sobre a maternidade, porque Nazaré é mãe de Guido, né? Nós estávamos aqui nos bastidores falando que Guido Schaeffer, né? Tão conhecido, esse menino que foi de Deus no dia a dia, que hoje está aí sendo reconhecido na igreja pelos seus traços de santidade. Imagina uma mãe dessa falando hoje para nós. Nós vamos aprender muito, né, como mãe. Porque, Nazaré, todas nós, como mãe, recebemos uma missão que veio do céu. Que é a missão de receber uma vida, de cuidar dessa vida que nos foi, né, dada para cuidar. E um dia devolvermos para Deus. E você tem características aqui fascinantes para falar. Porque você pode falar dessa educação, né, que no dia a dia você vai contar aqui como foi, mas contar também, né, essa alegria de hoje perceber que pelos frutos o seu filho está no céu, o seu filho está junto de Deus hoje, né, vivendo essa certeza de que quem volta para a casa do Pai. E eu falava para ela que ela ainda tem ainda a experiência da dor, né, porque é uma mãe que sente saudade do seu filho. Com certeza. Vamos começar pela alegria da maternidade, né? Quanta alegria você deve ter vivido na sua vida a partir dessa maternidade? Então, foram muitas alegrias, né? E tem uma palavra de Deus que está no Salmo 126, que diz: os filhos são uma bênção divina, né? Uma dádiva de Deus, o fruto das entranhas. Essa palavra sempre foi muito forte, muito presente na minha vida, e era assim que eu encarava meus filhos. E dizia a eles: vocês são uma bênção divina para mim, vocês são a graça de Deus na minha vida, né? Em qualquer que fosse a situação, fosse uma situação de alegria com eles ou de preocupação, mas sempre a palavra é essa. Isso é uma bênção de Deus na minha vida. São quantos filhos? Eu digo que eu tenho porque o Guido vive, né? É. Eu tenho 3 filhos, né? A Ângela mais velha, depois o Guido e o caçula Maurício. E hoje 6 netos. Ah, que alegria, né? É. Uma família muito linda. Nessa vivência de maternidade, o que destacou para você, que você pode contar para nós? Como que foi que você foi favorecendo, né, os seus filhos a viverem a fé? Como é que era que você indicava a eles o caminho de Deus? Então, eu digo que eu tive a graça de caminhar com a comunidade Bom Pastor, onde eu aprendi muito a pautar minha vida pela palavra. Então, essa palavra pensada, refletida, amada, eu ia partilhando com eles, não é? Uhum. Por exemplo, teve um dia em que eu cheguei em casa e vi os gritos dos meninos, eles ainda eram pequenos, gritando, perua, perua. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Fui lá olhar no quarto, eles estavam gritando com uma irmã de rua lá embaixo, eram pequenos ainda. Eu falei, mas por que vocês estão chamando a senhora de perua, né? Porque a gente passa lá embaixo, mamãe, e ela insulta a gente. Aí eu falei com eles, olha, mas vamos ver aqui a palavra de Deus o que diz? A palavra de Deus diz assim: quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Vocês estão zombando dela, vocês estão insultando a Deus, vocês querem insultar a Deus. Ah, não, eu falei, então não zomba dela, né? Ela é uma infeliz, né? Por exemplo, um outro dia, Maurício e Guido estavam brigando, se embolando, pequenos também, né? Eu cheguei e disse a eles, quem aqui quer receber uma bênção de Deus? Aí os dois levantaram a mão, pararam de brigar. Eu falei, olha aqui o Salmo que diz, como é bom para os irmãos unidos viverem juntos. Aí o Senhor derrama uma bênção. Então sempre ia colocando na vida deles a palavra de Deus e a oração, né? Que eu fazia questão de rezar com eles. Eu e o marido, a gente rezava e levava para a igreja e eles receberam os sacramentos no tempo devido, não é?
E na adolescência eu comecei a me preocupar, porque pensava assim, a gente em casa ensina, conversa, mostra, e os colegas na rua? Quem são os amigos? A gente sempre se preocupa, né? Quem são os amigos? Eu falei, eu preciso conhecer mais. E em oração pensei, o que eu faço para aproximar os amigos de meus filhos de Deus? E o Senhor colocou no meu coração, faça um cenáculo com eles. E eu ainda teimei com Jesus, porque eu falei assim, fazer cenáculo, adolescente vai gostar de rezar terço, Jesus. Mas veio assim, faça o cenáculo com eles. Então eu chamei os 3, pedi para eles convidarem os amigos para um cenáculo na nossa casa, que a gente fazia. Aí eles chamaram e diz a Ângela que os amigos do Guido foram os que melhor atenderam. Ele tinha essa capacidade de persuadir, né? O jeitinho dele, sabia como falar. Sabia como falar. Então a gente começou a fazer o cenáculo e disse para eles, depois do cenáculo tem uma mesa de lanche. Porque o Robert de Grandes, padre Robert de Grandes, né, dizia que o Senhor também cura na mesa do lanche. Ai, que lindo. Então tinha o cenáculo, a gente partilhava a palavra, rezava, e tinha a mesa do lanche para conversar. E assim fui atraindo os jovens para a igreja, aqueles que não estavam. Começaram a participar também do Bom Pastor, do grupo jovem, né? E ficou todo mundo na mesma caminhada. Então eram os meios assim que a gente ia colocando, né? A palavra, levar para a igreja, os sacramentos, né? O amor, enfim, atrair os amigos. Eu acho que tudo isso ajudou. Foram passo a passos importantes, né? E o Nazaré, você hoje, né? Você, o que você diz que você percebia de diferente no Guido ao longo dos anos, né? Como criança, como jovem, né? O que nele te fazia perceber que ele levava a sério? Porque o chamado que ele trouxe é o chamado que todos nós temos, que recebemos no batismo da santidade. Mas eu pude conhecer, a gente lembra que Guido levava a sério, né? Para ele era muito importante ser quem ele era diante do coração de Deus. Mas como mãe, como é que você percebia isso? Olha, e que eu percebia no Guido, assim, na personalidade dele, primeiro que ele era uma pessoa, desde pequeno, que gostava de fazer as coisas em profundidade. Acho que esse traço ele tem do pai dele. Quando faz uma coisa, ele mergulha, sabe? E então eu percebendo naquelas coisas que ele fazia. Ele se dedicava aos estudos, ele se dedicava às amizades, entendeu? E fui percebendo nele essa dedicação e desde pequeno um desejo de salvar. Porque quando ele era bem pequeno e frequentava a praia, ele dizia para mim, mamãe, quando crescer você salva a vida, eu vou ajudar as pessoas, você salva a vida. Eu falei, muito bom, meu filho. Depois, na adolescência, ele disse para mim, mamãe, eu vou ser médico. A minha família é toda de médico, desde meus pais, irmãos, marido, né? Ele falou, vou ser médico para ajudar as pessoas que estão sofrendo, problema de saúde. Eu falei, isso é maravilhoso. Ele foi, fez medicina com muito empenho, sempre como era da personalidade dele. Também aqueles que mais precisavam da medicina sem ter condição de pagar, né? Ele dizia isso porque ele dizia, eu tenho muita pena do doente, que é uma pessoa que sofre, e mais ainda do doente pobre que não tem como se tratar. Daí ele ter se dedicado aos pobres de rua, né, aos da Mãe Teresa de Calcutá, era grande preocupação dele tratar desses que não podiam se tratar, né? Aquele doente que ninguém quer, nem os hospitais públicos querem porque não tem identidade, porque estão alcoolizados, né? Então ele tinha esse carinho muito especial. E o Guido foi toda a vida assim. Depois de médico e trabalhando e exercendo, ele sentiu no coração dele que ele precisava cuidar da alma também. Que muitas doenças advinham de problemas da alma da pessoa. Que ele fazia pastoral dos doentes, ele conversava e ele percebeu isso. Então ele falou, eu quero ser sacerdote para poder cuidar também das almas. Maravilha. Nós vamos agora para a dica que o programa de hoje deixa para você. Tá bom? Fica atento aí. Então nós vamos agora deixar essa dica. Nazaré, qual a dica que você deixa para aquelas mães que perderam os seus filhos? Hoje são filhos que foram pela violência, às vezes a violência urbana, violência de trânsito, enfim. A morte sempre tem, né, um meio de vir colher, né, aquele que precisa ir para junto de Deus. Qual é o consolo que você pode dar para essas mães, você pode falar para essas mães? Em primeiro lugar, eu coloco assim absoluta certeza na vida eterna, na ressurreição, né? E Jesus nos evangelhos, se a gente for contar, ele fala mais de 40 vezes na vida eterna. Então não é para a gente ter dúvida de que a vida eterna existe.
Agora me serviu de grande consolo a carta que São Luís Gonzaga escreveu para a mãe dele quando se viu na iminência da morte. Ele começa a carta dizendo: peço-vos, digníssima Senhora, que recebais as consolações do Espírito Santo. Então, quando o Guido morreu, essa carta me voltou toda à mente, ela é muito bonita, e a primeira coisa que eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, eu quero ser consolada, eu não quero ser como a Raquel que chorava e não queria consolo. Eu quero a consolação do Teu Santo Espírito para que eu possa continuar a minha missão. Então é pedir a Deus a consolação do Espírito e ter essa certeza de fé que a vida continua após a morte, né? E que Deus não vai separar aqueles que se amaram tanto em vida. São Luís Gonzaga diz à mãe dele: teremos uma eternidade para juntos, felizes, louvarmos a Deus. Que lindo. Então essa carta, assim, para mim, ela foi um grande consolo e eu passo para as mães saber que elas vão ter uma eternidade para estar junto com os filhos, louvando a Deus, alegres. Amém. Nós terminamos o nosso programa assim, deixando essa dica, né? Vamos procurar essa carta de São Luís Gonzaga. E outra coisa que me chamou muita atenção, que ela diz: querer ser consolado, né? Então, abra o seu coração, você que perdeu um filho, para o consolo de Deus, porque o nosso Deus está vivo e Ele nos consola. Que Deus abençoe você. Amém. Obrigada, Nazaré, pela sua presença. Obrigada a vocês, a todos vocês. Um grande abraço.